Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Aqui é Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 17 de janeiro, é uma quarta-feira, por volta das 7h40 da matina. O mundo nunca mais será o mesmo. O renomado historiador francês Emmanuel Todd, o qual já fez acertos excepcionais no passado, através de sua vasta obra, fez previsões importantes sobre o desfecho do conflito na Ucrânia, antecipando a derrota iminente da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. De acordo com o Todd, este cenário abrirá o caminho para uma significativa reconciliação entre a Rússia e a Europa. Veja bem, é uma visão completamente diferente do que a gente está vendo. A gente está vendo uma cisão, uma separação radical da Rússia e da Europa. O Todd está vendo exatamente o oposto. Com a derrota da OTAN na Ucrânia, que já vai ficando evidente, vai haver uma reconciliação da Rússia e da Europa, especialmente com o coração econômico da Europa, a Alemanha, desafiando os interesses estratégicos e diretos dos Estados Unidos. Numa entrevista concedida à Le Point Magazine, prelúdio do lançamento do seu livro, chamado Le Défi de l'Occident, A Derrota do Ocidente, o historiador fez críticas severas à postura adotada pelo Ocidente em relação à Rússia. Ele destacou que a resistência dos Estados Unidos à reaproximação entre Alemanha e Rússia era estratégica, importantíssima e para o excepcionalismo norte-americano, visando manter sua influência no sistema de poder europeu. Todd argumentou que os Estados Unidos optaram por destruir a Europa em vez de salvar o Ocidente. Sim, porque se você destrói a Europa, você acaba com o Ocidente ao mesmo tempo. O historiador também abordou o declínio global dos Estados Unidos como superpotência e enfatizou a fragilidade de seu complexo militar e industrial, que está decaindo. Além disso, Todd mencionou a redução da influência europeia, anteriormente marcada pela sólida parceria entre a França e a Alemanha. E ele notou também um aumento do domínio da Alemanha no cenário europeu, isso sim, no momento áureo, por exemplo, com Angela Merkel, né? Especialmente após a crise aí da imobiliária de 2007, 2008, quando os Estados Unidos lançaram o mundo numa inflação generalizada por causa da inflação do dólar. Todd observou que o conflito ucraniano distanciou a União Europeia da Rússia, comprometendo interesses comerciais e energéticos vitais da região. Hoje, a conta de energia elétrica, também a conta do gás e da gasolina na Europa é muito alta. E, finalmente, criticou a narrativa ocidental predominante sobre o conflito, qualificando essa narrativa de putinofóbica e russofóbica. Nós que vimos aí os atlantistas aí atacando Tchaikovsky, atacando Dostoiévski, assim, num primitivismo, numa barbárie intelectual assim inacreditável, né? Defendeu também a importância de uma perspectiva pluralista, de poderia-se dizer multipolar, né? Que reconheça os diferentes pontos de vista no debate geopolítico, aliás, como previu Samuel Huntington na sua notável obra The Clash of Civilizations, um livro que vocês precisam conhecer. Quanto às próximas eleições nos Estados Unidos, Todt enfatizou que, para os russos, a mudança de governantes americanos é irrelevante, entre aspas, dado o estado de guerra percebido entre a Rússia e a América do Norte. Por falar em previsões, em 2024, falarei agora sobre algumas previsões. Assistiremos à diminuição da influência dos Estados Unidos e um crescimento da influência dos BRICS. A guerra na Ucrânia vai ser abandonada paulatinamente pelos Estados Unidos e pela OTAN. Infelizmente, Israel persistirá no genocídio palestino em Gaza. Isso faz parte do plano dos dominadores globais aí, os famosos DGs. Os Estados Unidos serão manipulados pelo Irã, já estão sendo, o qual conta com o apoio velado da Rússia. Nem precisa dizer que o Irã age através dos Houthis. Os dias de divide et impera, divide e impera, que era um lema, um mote aí do Império Romano, dos imperadores,
os dias de domínio dos Estados Unidos sobre o Oriente Médio, sempre a favor dos interesses de Israel, estão chegando ao fim. Israel aposta na cabala apocalíptica, a cabala apocalíptica, e tentará arrastar a América para a história de horror em Gaza. Essa aposta não será premiada. Vão dar com os burros na água. 2024, a Rússia assume a presidência dos BRICS. No seu discurso do Ano Novo, Vladimir Putin afirmou que haverá mais de 200 reuniões e eventos entre os países membros. A última reunião do ano final será na cidade de Kazan, na Rússia, em outubro. Um dos objetivos dos BRICS é estabelecer um acordo comercial baseado em ouro, lastreado no ouro, e não mais no dólar. Uma moeda provisória vai substituir o dólar como uma etapa intermediária entre as transações em moedas diferentes do dólar. Pode ser que seja o rublo russo, ou melhor, uma moeda intermediária, alguma coisa que fique entre o rublo e o iene chinês. À medida que o dólar cair, a China deverá agir de uma maneira mais integrada aos BRICS, para evitar que o yuan caia junto com o dólar. Você sabe, a economia chinesa ela é muito integrada à economia norte-americana. Tem muitos megacapitalistas americanos negociando em dólar e em yuan dentro da China. Então, o câmbio entre as moedas é intenso. Então, a China precisa tomar cuidado quando se adotar uma moeda, porque ela não pode permitir que essa moeda caia junto com o dólar, o que será naturalmente tentado pelos economistas norte-americanos. 2024 é o ano da eleição presidencial nos Estados Unidos. Trump cresce. Vastas quantidades de norte-americanos estão cansados das guerras infinitas que eles mesmos patrocinam e pagam essas guerras infinitas através dos impostos. Ao mesmo tempo, o povo americano se ressente dos problemas internos que se acumulam nos Estados Unidos. O vício em drogas, antes era heroína, na época do jazz, né? Na era do jazz. Depois passou a ser a cocaína e hoje é o fentanil. Esse é um dos problemas que graça nos Estados Unidos. Na TV britânica, entre o Natal e o Ano Novo, o icônico filme, todo mundo precisa assistir pelo menos uma vez na vida, o Lawrence da Arábia, do diretor David Lean, foi exibido pela enésima vez. Lembrou-nos da genialidade do próprio Lawrence, que era um britânico, né, que uniu as tribos beduínas contra o Império Otomano. Né? E também um filme que mostra aí a arrogância da Grã-Bretanha e da França ao traçarem a linha Sykes-Picot, que é o nome da linha que divide as terras turco-otomanas, inclusive na Palestina. Tudo isso sobre as cabeças das tribos, fizeram divisões no mundo árabe sem levar em conta os seus direitos territoriais e nacionais. O legado de Lawrence, seu papel aí na união das tribos beduínas e na constituição das fronteiras, deram à Grã-Bretanha uma grande influência na região. Mas os Sykes-Picot, aí, os arautos da divisão territorial dos países árabes e muçulmanos, não foram os únicos ingleses intrometidos nessa história. O primeiro-ministro Balfour, aquele que deu nome à Declaração de Balfour, que é 1917, o mesmo ano da Revolução Russa, abriu a Caixa de Pandora. O que é a Caixa de Pandora? É uma caixa lá mitológica da Grécia Antiga que, uma vez aberta, ela despeja todos os males sobre o mundo. A Caixa de Pandora, que hoje é o moderno Estado de Israel, e o seu complexo e assumido racismo de povo eleito, de ser o detentor da terra prometida, de ser o escolhido de Deus, e toda essa baboseira apocalíptica jorrada na cabeça dos incautos dia e noite pelos rabinos e pelos pentecostais aí, pelas igrejas do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Mas nos idos de 1960, portanto, há 60 e poucos anos, a Grã-Bretanha reconheceu que não podia mais existir a onda de nacionalismo e descolonização que inundava a África e outros países, lugares, né, e continentes. Os britânicos perderam o controle da Índia em 1948, na época que o Mahatma Gandhi conseguiu a libertação política da Índia. Na década de 60, os ingleses abandonaram sua presença militar britânica a leste de Suez, ou seja, foi perdendo também a sua influência
no próprio mundo árabe muçulmano. A leste de Suez refere-se aí ao canal de Suez, no Egito. Os britânicos aceitaram os novos tempos. Presta atenção agora. Ó. E como criadores do futebol, né, o futebol foi criado pelos ingleses, souberam a hora de parar. Né? Por exemplo, o Pelé soube a hora de parar, a hora certa. Né? Já a América, que é um país mais novo e mais arrogante, calcado aí no beisebol, quer dizer, um jogo que é baseado num porrete que o cara segura na mão, né? É um jogo calcado num porrete na mão. Tem dificuldade em encarar o seu declínio, mas ele virá esse declínio. Haveria muito menos choro e ranger de dentes no mundo se os Estados Unidos não fossem um poço de arrogância, como bons filhos do excepcionalismo neopentecostal aí dos Zions, né? O seu fim de mundo, né? Onde só há espaço para um só povo. Qual? O deles, né? Essa escatologia sionista, né? Apesar de suas campanhas caríssimas e sangrentas, lá na Coreia, na Guerra da Coreia, no Vietnã e até os dias de hoje, as vitórias da América, vitórias entre aspas, foram, em última análise, todas elas completamente inúteis do ponto de vista militar e político. Não se transformou em conquista de território, não virou também uma conquista política. Já se disse que o objetivo das guerras é sempre político, é ganhar aval e predomínio político sobre uma região. Não é o que aconteceu nas guerras que a América travou pelo mundo. Ela não teve uma consequência militar, a não ser de destruição, né, de civis, e não teve nenhuma consequência política, exceto atrair contra si a oposição do mundo. Apesar da inevitável queda do seu império, os Estados Unidos continuam como bom filho do Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, a atacar moinhos de vento imaginários. Né? São moinhos de vento chineses, moinhos de vento russos, né? Que eles atacam, né? E acreditam que estão lutando, né? Contra moinhos de vento de verdade, né? Mas são apenas moinhos de vento de mentira. Né? As vitórias dos Estados Unidos, as vitórias, né? Por exemplo, no Afeganistão, né? Declararam vitória e saíram com o rabo entre as pernas. E agora na Ucrânia, né? Bom, aí não dá nem para declarar vitória, só dá para sair com o rabo entre as pernas. Revela um país que é incapaz de cuidar de si mesmo. Continuando, ó, informações recentes indicam que Valery Zaluzhny, comandante em chefe do exército da Ucrânia, tem conversado com Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior do Exército Russo e primeiro vice-ministro da Defesa da Rússia, sobre um acordo de trégua. O ministro da Defesa é o Shoigu, como a gente sabe. Nessa conversa, o garoto do Pentágono, o Mr. Zelensky, foi ignorado, ele não faz parte da conversa. Em resposta, por ter sido colocado fora aí da mesa, Mr. Zelensky redobrou esforços para recrutar mais soldados para morrerem na tempestade da artilharia russa. O fato é que ninguém mais aguenta o Zelensky, sobretudo os próprios ucranianos. Né? Os russos sabem que o exército ucraniano está farto e sabem que o apoio a Zelensky está diminuindo, tanto na Ucrânia como na OTAN. Parece que a guerra da Ucrânia será abandonada pelo seu próprio exército e, portanto, pelos seus apoiadores da OTAN nos próximos meses. Voltando a Israel, ou melhor, o rabinato messiânico que molda a mente dos israelitas, que é isso que Israel é, né? Se torna excepcionalmente arrogante, rebelde e genocida, como se fosse possível ser ainda mais arrogante. Do ponto de vista do gabinete de Netanyahu, a atual guerra de Israel começou com o ataque do Hamas no sul de Israel no dia 7 de outubro, quando os combatentes do Hamas mataram israelitas e fizeram reféns. Mas, do ponto de vista palestino, o seu ataque foi uma resposta à profanação da mesquita de Al-Aqsa. Já fizemos vídeos sobre isso. O terceiro local mais sagrado do Islã. E também o aumento da violência contra os palestinos. Inclusive, um aumento da violência na própria mesquita de Al-Aqsa, que a escatologia aí apocalíptica do rabinato acha que tem que ser destruída para que ali se construa o terceiro templo de Salomão. Essa é a cabeça desse pessoal, fundamentalistas bíblicos. O ponto de vista do Hamas é partilhado pelo mundo muçulmano. 2 bilhões de muçulmanos, 1/4 da população do mundo. Os rabinos creem que são apenas escravos, né?
Ontem mesmo eu vi um rabino dizendo que os palestinos e os árabes não passam de escravos porque eles querem ser escravos e eles gostam de serem escravos. Vamos ver se 2 bilhões de muçulmanos gostam de ser escravos, né? Vamos ver. O mundo muçulmano vê o supremacismo racial cometendo uma limpeza étnica e roubando territórios historicamente de propriedade árabe. Além disso, a existência de perspectivas petrolíferas ao largo da costa de Gaza dá aos israelitas mais uma razão para eliminar não apenas o Hamas, mas também os palestinos de Gaza. Ou seja, o seu interesse, para variar, é puramente econômico, monetário, mas é claro que não é só isso, mas é também esse interesse de explorar o petróleo e fornecer energia para a Europa. Continuando, há 2 anos a frota dos Estados Unidos atacaria o Irã sob qualquer pretexto e ficaria impune. Em vez disso, o que muitos consideram ser pouco mais do que um exército de Brancaleônia e um exército de maltrapilhos, a tribo Houthi, no ponto crítico do Estreito de Bab al-Mandab, na entrada do Mar Vermelho, em frente ao Djibouti, armados com drones baratos e mísseis básicos, ameaça a maior e mais cara frota do mundo, além de interromper o tráfego marítimo na região. 3 dos aliados europeus da América já recuaram na região: Espanha, França e Itália, e outros. Seria um grave erro subestimar os Houthis. Ao que parece, os Houthis podem até pilotar helicópteros e já foram filmados, né, aterrando em petroleiros os seus helicópteros. E também em navios, em porta-containers, que entram e saem do Mar Vermelho. Já tem esses vídeos aí nos celulares aí das pessoas. A guerra civil do Iêmen e os seus subsequentes ataques contra os poderosos sauditas, que têm atacado o Iêmen por 10 anos seguidos, parecem tê-los fundido numa formidável força de guerrilha, talvez seja a melhor guerrilha atualmente. Agora que o Irã os está levando a negociações de paz com os sauditas, não há dúvida de que os Houthis estão ansiosos por uma nova causa que os Estados Unidos vai lhe dar de bandeja. De qualquer forma, é a primeira ronda para os Houthis. Os trânsitos marítimos no Mar Vermelho são agora não seguráveis, e parece que esse seja o objetivo por procuração do Irã. Há poucas dúvidas de que os Houthis irão intensificar mais ainda suas ações, apesar de que os Estados Unidos, o Reino Unido, a Noruega, os Países Baixos, Grécia, Canadá, Austrália, enviaram aí e enviarão navios de guerra para a região, como parte do que eles chamam de Operação Guardião da Prosperidade. Tudo o que é feito pelo sionismo atlanticista tem que ter a palavra prosperidade no meio, vocês já perceberam? A ação direta contra os Houthis irá provavelmente inflamar ainda mais o seu zelo anti-Israel. Se as palavras forem seguidas de ações contra os Houthis, podemos ter certeza de que o objetivo de proteger a passagem segura através do Mar Vermelho não será alcançado, ou seja, eles não vão conseguir proteger essa passagem. E o mundo árabe ficará mais convulsionado ainda, principalmente o mundo de Israel. Mais uma vez, a América poderá descobrir que a dissuasão se transforma em provocação e retaliação. Embora os Houthis sejam independentes, tal como o Hezbollah, são apoiados pelo Irã. Ou seja, eles dançam a batuta do maestro iraniano. O Irã está jogando um jogo calculado, tentando exercer pressão suficiente sobre os israelitas para que recuem em relação ao genocídio em Gaza. Por enquanto, parece estar segurando o Hezbollah no norte de Israel. O Hezbollah ainda não entrou para valer, né? Com a ameaça de que o envolvimento do Hezbollah vai aumentar se Israel não ceder, não recuar. Portanto, é um jogo de força, é uma queda de braço. O Irã fez 3 ataques nesta semana. Vejam bem, pessoal. A bases americanas no Oriente Médio, principalmente Síria, Iraque, Jordânia, o que nos leva a deduzir, veja bem, que o Irã possui realmente o poder de dissuasão nuclear. O Irã tem armas nucleares. É a única coisa que explica a força do Irã, que é uma espécie de mentor, de tutor da resistência palestina, mas não de maneira direta, de maneira velada. O jogo de Israel é provocar a América para agir contra o Irã. Sim, esse é o grande trunfo, é o grande objetivo de Israel, é jogar a América do Norte, os Estados Unidos contra o Irã, porque é o único inimigo realmente forte que Israel tem na região é o Irã. Os israelitas temem que, com a união do mundo árabe,
sua própria existência como nação está ameaçada. Recorrer à eterna proteção americana é sua melhor opção. Mas sem o apoio saudita, egípcio e turco, os americanos e a Aliança Ocidental estão relutantes em serem arrastados para uma nova guerra. Vocês podem ver que eles estão levando aí umas bordoadas aí da resistência palestina. A Rússia garantiu a sua parceria no domínio da energia e a China o seu acesso ao Golfo Pérsico. Veja que navios russos e chineses passam ali pelo Estreito de Bab el-Mandab sem problemas, né? Já um navio parceiro dos israelitas tem altas dificuldades em passar pela região. Através de sua adesão à Organização de Cooperação de Xangai, o Irã tornou-se membro de pleno direito, né, em julho passado. O Irã está agora diretamente envolvido no futuro da Ásia. Não só goza de maior proteção sob a égide da Organização de Cooperação de Xangai, como também a sua geopolítica se alinhou com os seus objetivos. Isso explica o seu apoio tácito à ação Houthi no Mar Vermelho. Que, por exemplo, isso daí é melhor para o Irã atuar através dos Houthis no Mar Vermelho do que fechar o Estreito de Hormuz no Irã, que vai atrair atenção para ele. E também vai prejudicar o acesso ali da passagem do petróleo pelo Golfo Pérsico, que seria uma ameaça direta à América e aos seus parceiros da OTAN. Para o Conselho de Cooperação do Golfo, chamado CCG, Conselho de Cooperação do Golfo, que representa aí os interesses dos produtores de petróleo e gás no Oriente Médio. A agenda do Ocidente sobre as alterações climáticas, né, está num impasse. Quer dizer, eu já fiz vídeo aí dizendo que mudanças climáticas sempre existiram. Nunca não existiu mudanças climáticas, né? Só que agora ela existe por razões políticas, né? Os mercados asiáticos, dominados pela industrialização da China e da Índia, não mostram sinal algum de redução no uso e na procura de combustíveis fósseis. Em parceria com a China, a Rússia jogou bem as suas cartas energéticas ao atrair o Conselho de Cooperação do Golfo para sua esfera de influência. A realidade, no que diz respeito à Aliança Ocidental Atlanticista, é que o resultado de qualquer ação contra os Houthis, ou contra o Líbano, ou contra a Síria, para proteger o norte de Israel, será determinado pela Rússia e pela China, mobilizando um apoio regional. É um apoio tácito, né, dos próprios BRICS. Portanto, já não é mais uma questão confinada apenas ao Oriente Médio. É uma questão que se torna global, né, dos blocos, principalmente o bloco atlanticista, dominado pelos Estados Unidos, e o bloco eurasiático, dominado pelos BRICS. A partir desta semana, a Rússia assume a presidência dos BRICS, a África do Sul move uma ação inteligente contra Israel e há uma fila de mais 30 países para se associar ao grupo. Sim, eu citei a África do Sul, foi o tema do vídeo de ontem, né, a ação judicial contra o Estado genocida de Israel, e também pelo fato de que a África do Sul é um membro permanente e originário dos BRICS. A Argentina, indo contra a corrente, retirou a sua candidatura dos BRICS no dia 30 de dezembro, graças ao ANCAP, aí o Javier Milei. No total, nós temos hoje 10 nações nos BRICS. A população combinada dos BRICS é de 3,3 bilhões de habitantes, ou seja, 45% da população do mundo hoje está com os BRICS. E das 30 nações que manifestaram interesse de afiliação, 15 países já se candidataram formalmente para aderir aos BRICS. Como presidente pro tempore, ou seja, temporariamente, esse ano, a Rússia provavelmente autorizará novos pedidos de adesão para expandir os BRICS e para expandir a própria esfera de influência da Rússia. O pessoal aqui que tem treme, né, quando ouve falar Alexander Dugin, Eurásia, né, eurasianismo e não sei o quê, né, esse pessoal precisa começar se acostumando com os novos tempos, com as mudanças que vêm vindo aí. Se existe uma nova ordem mundial, ela é justamente o mundo multipolar e o crescimento dos BRICS, da esfera de influência dos BRICS no mundo, sendo o que nós tínhamos para dizer hoje. O vídeo ficou longo, eu sei, mas é um vídeo com informações vitais. É mídia alternativa, é canal independente, é canal de livre pensamento e de livre expressão.
Canal Luz no Fim do Túnel, com mais uma análise geopolítica, política e cultural sobre os acontecimentos que movem os moinhos de vento do mundo. Obrigado a todos, fiquem conosco, façam um comentário, dê um like, tragam um seguidor para o nosso canal. Canal novo e com muitas perspectivas de crescimento. Se você quer pagar um café, pega o Pix aí na descrição do vídeo. Pessoal, obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.